Um empate com gosto de frustração. Este é o sentimento que o torcedor do Inter saiu do estádio Beira-Rio. Por outro lado, o empate foi visto com bons olhos pela comissão técnica de Ramon e Emiliano Dias, que celebraram a atuação do Inter e acreditaram o 0-0 na conta do goleiro Everson. Quero falar sobre as explicações que foram dadas no vestiário depois do empate do Inter contra o Galo por parte da comissão técnica, grupo de jogadores e também da direção. Afinal, o vice de futebol, José Olavo Bisol, deu novas explicações sobre o momento colorado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, turma, vamos atualizar as últimas informações do Internacional. Mais uma frustração aqui no estádio Beira-Rio, afinal, o Inter não conseguiu sair do zero contra o Atlético Mineiro, que jogou boa parte do jogo com um jogador a menos, em virtude da expulsão do Vitor Hugo, ainda no comecinho da partida, com 15 minutos, após um carrinho no joelho do Rafael Borré, e o Internacional ficou com, então, um empate de 0-0, permanece na 15ª colocação, a rodada foi perfeita para o Inter. O Vitória perdeu, Santos empatou com Fortaleza na Vila Belmiro, o Red Bull Bragantino tomou a virada do Bahia, e o único resultado ruim, além do empate do Inter, foi justamente a vitória do Ceará por 3-0 contra a equipe do Fluminense. Então, teremos na quarta-feira, lá no Barradão, em Salvador, Vitória e Inter, uma decisão, que pode encurtar a distância do Inter para o Z4, que hoje é de 5 pontos, para 2, caso o Inter perca o jogo para os baianos. É claro, se o Inter ganhar, aumenta a distância para 8. Se empatar, permanece em 5 pontos e eliminamos uma rodada. Então, o empate dá para considerar, nessa altura do campeonato, um bom resultado. Este é o apequenamento institucional do Inter neste momento. Vamos atualizar tudo que rolou aqui, gente, em nome da Gigante Veículos. O teu carro novo está lá te esperando, na Avenida Central, em Capão da Canoa. Eu sempre digo para vocês, segunda-feira é o dia do rescaldo das negociações do final de semana, troca do showroom e novas oportunidades para vocês na Gigante Veículos. Então faz o seguinte, chama a Gigante no WhatsApp que eu estou deixando na tela, ou siga a Gigante nas redes sociais, no @Gigante Veículos, para ficar por dentro de todas as novidades da loja, tá bom? São meus parceiros aqui e eu recomendo de olhos fechados, Vai trocar de carro neste final de ano, tem que ser com quem é referência no segmento, que é o caso da Gigante há mais de 10 anos no mercado, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Turma, empate de 0-0 e não dá para dizer que o Inter jogou bem. Por mais que o Ramon e o Emiliano Dias tenham batido muito nessa tecla durante a entrevista coletiva, falando sobre o rendimento do Inter, sobre o fato do goleiro Everson ter sido o melhor jogador em campo, fazendo 2 ou 3 defesas, a verdade é que o Inter produziu muito pouco para um time que ficou desde os 15 minutos do primeiro tempo com um jogador a mais. O Emiliano Dias chegou a dizer que o placar justo do jogo seria 4-0 para a equipe do Internacional, não fosse o dia inspirado do goleiro do Atlético Mineiro. Eu posso dizer que o Inter foi melhor em relação a ele mesmo, tá? Melhorou em relação ao time que perdeu para o Fluminense lá no Maracanã, num jogo horroroso, melhorou em relação ao time lá de Salvador, mas foi um Inter que não dá para dizer que jogou o mesmo futebol do jogo contra o Botafogo, aqui no estádio Beira-Rio. Finalizações a gol mesmo no primeiro tempo, a gente teve aquela bola que o Vitinho bate por cima do Everson e o Tabata não consegue finalizar, e um zagueiro do Atlético tira em cima da linha, e paramos aí, em chances claras de gol, na verdade, não consigo lembrar agora de cabeça de outra, tivemos algumas finalizações de fora da área, alguns cruzamentos, mas chance efetiva de gol o Inter não teve. No segundo tempo, já com um jogador a mais, ele coloca o Carboneiro em campo, foi a grande novidade para hoje, o Carboneiro no banco e o Tabata como titular. Tem uma finalização de cabeça do Ricardo Matias, um chute de fora da área do Carboneiro, e, cara, não consigo lembrar de muitas oportunidades, assim, O Inter teve volume, teve posse, mas não conseguiu transformar em chances claras de gol. Então, esse tipo de jogo não serve, gente. Nessa altura do campeonato, jogos em casa, o Inter tem que ganhar. O Inter tem que, mais do que jogar bem, mais do que produzir, o Inter tem que ganhar, ainda mais jogando com um jogador a mais. Mas a coletiva foi jogando para cima, foi de um pensamento mais otimista do Emiliano e do Ramon. Aliás, o Emiliano chegou em dado momento a ironizar, vamos dizer assim, uma pergunta do Leonardo Moll, repórter da Rádio Bandeirantes, que destacou justamente esse time sem o Carboneiro, por que da mudança e tal. O Emiliano disse que gostou do rendimento e que a decisão então foi acertada de colocá-lo no banco de reservas para a entrada de outros jogadores, como o Borré e o Tabata, o Vitinho jogou como um ala, o Borré jogou lá na frente junto do Alan Patrick,
e perguntou, né, você não gostou? O Léo acabou dizendo que não, e a frase é, graças a Deus tenho, né, um ponto de vista sobre futebol diferente de você. Depois até, né, pediu desculpas no pós-coletiva, dizendo que, né, não foi nesse tom, né, de contestação, né, foi muito mais algo ali do jogo, mas o roteiro da coletiva foi em cima disso, né, de uma satisfação com a atuação, né, a ponto de dizer que se o Inter repetir esta mesma atuação lá em Salvador, provavelmente vai sair vitorioso. Exaltaram, né, 22 finalizações, né, que uma delas tinha que ter entrado e que o Inter, né, está no momento de merda. Foi usado esse termo várias vezes durante a coletiva para falar, né, sobre a fase ruim, sobre o azar, né, sobre, né, às vezes não ter os jogadores à disposição. Agora, por exemplo, né, o Inter não vai ter o Gabriel Mercado e não vai ter o Borré lá em Salvador, eles levaram o terceiro cartão amarelo. Então é um problema a mais, em especial o mercado, né? Porque o Borré, por mais que eu goste muito dele, ele não vem sendo uma peça importante para o Inter, né? O jogador que hoje, o principal de ajuda que ele deu foi justamente cavar a expulsão do Vitor Hugo, né? No mais, não conseguiu dar conta do recado. Perguntei ao Emiliano Dias sobre as informações da semana, sobre o que rolou, né, de informação, né, uma cobrança do D'Alessandro em cima do Bernabé lá em Salvador, que o grupo, né, estaria atritado, né, em relação às cobranças, né, por parte do departamento de futebol, que as coisas, né, estariam indo para um outro rumo. E o Emiliano foi muito sincero, tá, na entrevista coletiva, falando que o futebol é assim mesmo, né, que lá dentro, né, eles têm que falar as coisas na cara e as coisas são faladas, e o que não pode, né, são informações vazar de dentro do vestiário, né, para a imprensa, que isso sim, né, acaba causando um clima, né, de desconfiança entre todos, né, porque ninguém quer que vaze informações, e se a informação vazou, saiu de algum lugar. A frase do Emiliano é a seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui certinho. Ó. Cobrança em qualquer time grande vai existir. O único que me preocupa é vocês saberem de coisas que acontecem no vestiário. Tivemos reuniões e todos falam na cara, e não neste sentido. De grupo de fechamento estamos bem. Claro que queremos ganhar e sair desta parte da tabela. É o que temos para o momento e vamos enfrentar e colocar a cara. Temos que estar mais unidos do que nunca e lá dentro não há nenhum problema. Porque todos falam o que tem que falar. É como uma família, ninguém gosta de ser cobrado, mas futebol tem que acontecer dessa forma. Se tivermos que sair na mão com alguém, vamos sair na mão e ficar preocupados com que isso fique só lá dentro. Sobre a questão anímica, eu sim estava preocupado para este jogo, porque fizemos um jogo horroroso lá no Rio de Janeiro. E hoje a resposta que deram nos anima muito. As brigas no vestiário precisam existir. É assim o futebol. O problema é se não tiver cobrança. Se perdermos tudo e sairmos todos satisfeitos, aí sim estaremos fodidos. Foi o termo utilizado pelo Emiliano, que mostra, né, o tom do vestiário do Internacional. Depois, gente, teve uma manifestação do vice de futebol José Olavo Bisol, confirmando, né, que após todos os jogos do Campeonato Brasileiro neste ano, um membro da direção falará com o torcedor, tentando se aproximar da torcida e dar explicações em relação a este momento ruim. Reclamou bastante da arbitragem, que de fato foi muito ruim, né, e bem atribulada, né, com expulsão e revisão do VAR, pênalti anulado, né, cometido pelo Bernabé, depois uma expulsão do Alan Patrick, que foi revertida no VAR. Falou sobre isso, né, disse que, bem dizer, né, agradeceu a presença da torcida, dizendo, né, que é importante esse ambiente. Hoje o Beira-Rio teve mais de 32 mil pessoas e que, bom, quando as coisas não acontecem, né, é preciso mobilizar de novo para que a gente tenha, né, nos últimos 3 jogos em casa do ano, um público parecido e um ambiente parecido para que as coisas funcionem dentro aqui do Beira-Rio. Jogos contra Bahia, Santos e Red Bull Bragantino. Depois, gente, eu perguntei sobre a questão do meia-culpa, né? Afinal, como ele quer se conectar com a torcida, perguntei qual meia-culpa eles fazem, se já é possível, né, fazer um diagnóstico de onde eles perderam a mão no ano, quais foram os erros. Ele disse que são muitos e que em dado momento, né, pode ter sido uma omissão, né, de daqui a pouco não ter feito um diagnóstico certo em relação ao que estava acontecendo, pode ser, né, uma falta, né, pode ser uma troca, pode ser uma janela, e que isso será feito no momento oportuno, e que o momento não é de caça às bruxas, o momento é de aglutinar, unir, né, para que o Inter saia dessa situação, né? Então, tirou um pouco o corpo fora o Bisol, por mais que tenha admitido, né, que errou bastante na temporada. O momento agora é de união, chegou a dizer que não está dormindo em casa, né, que afeta, né, a vida muito e que há sangue correndo na veia do outro lado, né, do dirigente que é criticado.
ossos do ofício, né? O fato é que, muito pelo trabalho do Bisol, o Inter está nessa situação que está no ano. E a cobrança tem que ser nele, tem que ser no Barcelos, no D'Alessandro e no Mazzuco, né? Os 4 do departamento de futebol, né? Que fazem com que o Inter chegue em novembro tendo que fazer contas, né? Para evitar o rebaixamento, secando Vitória, né? E secando também o Santos. Aliás, Santos joga na quinta-feira contra o Palmeiras, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. E a gente torce, né? Para que o Santos tropece, né? Para que o Inter permaneça à frente e também, óbvio, né? Fazendo a sua parte lá no jogo do Barradão. Quarta-feira, 7 da noite, né? Duelo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Tá bom, gente? Não esquece, né, de passar na KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, a minha parceira. Hoje, né, deu bom pro sueco, né? Apostei na vitória do Inter, mesmo simples, né, de 1-0, acabou que não deu. Então, né, hoje a casa ganhou. Então vai lá, kto.bet.br, lembrando uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!